Então, a partir do momento que eu clicar aqui nesse alterar logo, esse meu app teria que ser alterado também. Então, eu clico aqui, alterar logo, vem para novo logo. E aqui entra uma infinidade de possibilidades que a gente pode trabalhar. Acredito que você já deve ter pensado em aprender React.js ou está aprendendo e não consegue sair do zero, criar aquele projetinho real. Neste vídeo eu vou mostrar as principais funcionalidades do React e como você aprender de vez essa biblioteca. Esse é um conteúdo muito técnico. Eu sugiro você acompanhar com um papel e uma caneta para anotar as principais funcionalidades desse vídeo e também sugiro você codificar junto comigo todos os exemplos que a gente vai estar fazendo aqui durante todo esse conteúdo. Eu vou criar para esse primeiro grupo de funcionalidades nossa uma pasta chamada intro, mkdir intro. Eu vou abrir essa pasta, eu vou jogar ela dentro do meu VS Code. Então eu estou com o meu VS Code aqui aberto, eu vou arrastar ela para dentro do meu VS Code. E aqui nós vamos implementar tudo que for de importante para esse vídeo. Eu vou criar um arquivo aqui, 01intro.html. Vou estar desenvolvendo aqui também um HTML básico, HTML5. Então HTML 2.5, ele já cria essa estrutura. Antes de eu entrar na implementação, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Se eu acessar a documentação oficial do React, reactjs.org, esse é o site oficial onde a gente pode obter todas as informações do React. Ele também tem uma versão aqui em português, então a documentação já está toda em português, está bem tranquilo para entender. Eu vou estar acompanhando também essas funcionalidades através dessa documentação oficial e eu quero explicar as principais funcionalidades aqui do React para futuramente vocês acessarem essa documentação e conseguir entender e conseguir avançar com os estudos. Eu tenho uma aplicação que a gente está desenvolvendo ela aqui no nosso canal no YouTube, que é a conectadev.vercel.app. Eu já publiquei essa aplicação no servidor da Vercel. É uma aplicação 100% desenvolvida com React. E o detalhe importante para a gente analisar aqui, se você clicar com o botão direito aqui na sua página, em ver código-fonte da página, View Page Source, o que vocês vão poder analisar? A minha página ela tem vários elementos HTML. Então eu posso, botão direito, inspecionar. Ele tem vários elementos HTML, porém, no código-fonte da minha página, eu não consigo localizar esses elementos HTML. Por quê? O React ele trabalha com Virtual DOM. O que é o Virtual DOM? Então eu tenho uma única div aqui na minha página, que eu posso estar visualizando ela aqui, essa div root, e todos os meus elementos HTMLs são gerados através do JavaScript. Se eu pegar essa página minha aqui, eu vou fechar aqui, eu vou vir aqui em configurações, escrever aqui em cima, JavaScript, site settings. Se eu vier aqui em JavaScript e desabilitar o JavaScript, então eu estou desabilitando o JavaScript do meu navegador. Se eu voltar na minha página e atualizar, ele não consegue renderizar, trabalhar o Virtual DOM, que é uma das partes principais do React, essa parte de Virtual DOM. Então minha aplicação ela some, porque é o JavaScript que vai renderizar todo o meu conteúdo. Se a gente analisar a parte cliente e servidor, a minha aplicação React ela trabalha com um SPA, Single Page Application. Então todo o meu conteúdo que eu recebo através de JavaScript, o próprio navegador vai renderizar, vai desenhar todos os meus elementos. Então ele é criado no lado cliente, no meu navegador. Então se o meu JavaScript está desabilitado, eu não consigo renderizar a minha aplicação. Se eu voltar e habilitar o meu JavaScript e atualizar minha página, ele consegue trazer todos esses dados. Isso aí a gente vai entender Virtual DOM, DOM um pouco mais para frente. Nos exemplos que a gente for implementando, a gente vai entendendo isso mais. Então vamos começar a implementar os nossos primeiros exemplos, as primeiras funcionalidades. O React ele é uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. E uma das principais funcionalidades ou características do React é que ele é baseado em componentes. Além disso, tem a outra característica que é trabalhar o Virtual DOM. E o que significa isso? Ser baseado em componentes.
que a gente pode encapsular diferentes partes da nossa aplicação. Por exemplo, essa aplicação, a barra do topo eu posso trabalhar como um componente, reaproveitar esse componente, passar propriedades de um componente para o outro. Isso tudo a gente vai entender também. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Vamos acessar aqui o VS Code. Nesse arquivo intro.html é algo muito importante a gente entender, que eu vou colocar um exemplo. Eu vou trabalhar desde a parte raiz mesmo, não entrando direto na parte onde já envolve arquivos.jsx. Então a gente vai entender tudo, por que está chegando até onde a gente desenvolve, utilizando todas as funcionalidades para uma aplicação real. Se eu colocar aqui dentro do body uma div, dentro dessa div eu colocar um título, por exemplo, React.js guia para iniciantes completo 2020. Se eu colocar isso, tá? E abrir esse HTML no meu navegador, eu posso vir aqui e abrir isso aqui no meu navegador, eu vou ter uma página HTML normal, igual eu posso desenvolver independente de React.js. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui dentro é o seguinte: ainda independente de React, eu posso colocar dentro do meu body aqui um script do type JavaScript, text barra JavaScript. E aqui dentro eu posso utilizar o próprio JavaScript. Ainda não estamos trabalhando com React. Então eu posso ter aqui, eu posso criar um root element e alterar esse texto ou simplesmente colocar esse texto através de um JavaScript. Então eu posso copiar esse texto aqui. No div eu vou colocar aqui um ID chamado root e eu consigo obter essa div aqui dentro através de comandos JavaScript. Então eu posso apagar até esse H1 aqui e colocar o meu texto direto aqui ou através do JavaScript. O JavaScript eu consigo acessar a todos o meu documento HTML através do DOM. O DOM, se eu vier, eu posso acessar minha página, clicar com o botão direito aqui e inspecionar. Deixa eu colocar lado a lado aqui para ficar melhor. Então eu vou colocar aqui o meu código lado a lado que a gente consegue acompanhar em tempo real. Eu vou clicar aqui nesse primeiro ícone aqui em cima para ocultar a parte dos meus arquivos, para ganhar espaço aqui. Eu posso acessar todos os elementos da minha árvore DOM através do próprio console, esse DevTools que a gente tem no Chrome. Então aqui eu tenho o meu objeto window e nesse objeto window eu tenho vários objetos, várias propriedades que eu posso estar acessando. Uma delas é o document. Então eu tenho window.document. O document, vocês podem ver que à medida que eu coloco o document, ele já deixa selecionar toda a minha página, que é todo o meu documento. Então dentro do meu DOM eu tenho vários objetos, eu estou navegando dentro do documento. Então dentro de documento eu também tenho vários elementos, eu tenho toda a minha árvore DOM, tá? E eu posso, que é todo o meu HTML, e eu posso navegar nesse documento e obter todos os elementos que eu tenho HTML. Então, uma das funções que eu posso estar utilizando aqui é o document.get. Eu tenho o get element by ID, ou by class name, ou by name. Então, eu tenho várias formas de obter um elemento HTML dentro da minha aplicação. Isso é JavaScript, não vou entrar muito em detalhes. Eu poderia colocar aqui também o window.document ou simplesmente document. Eu vou colocar aqui get element by ID e o get element by ID eu vou colocar simplesmente esse root, que é o nome do ID que eu quero. Eu quero obter esse elemento, tá? E o que eu posso fazer aqui também? Eu posso criar aqui um const element. Eu quero criar um novo elemento. Eu posso usar uma própria função do meu objeto document.createElement. Eu passo aqui qual que é o tipo do meu elemento. Eu quero um H1. Tá? E eu posso colocar element.textContent recebe, coloco aqui entre aspas, React.js guia para iniciantes
completo 2020. Posso colocar dessa forma. Por enquanto eu só criei o meu elemento. Agora eu preciso vincular esse elemento ao meu root. Então eu venho aqui, root element.append child, que eu vou criar um filho. Isso tudo aqui é JavaScript, tá, pessoal? E coloco o element. Se eu salvar isso daqui agora, voltar na minha aplicação e dar um reload, eu vou continuar tendo o mesmo elemento. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui para facilitar todas as nossas demos é adicionar uma extensão. Vocês podem vir aqui nesse ícone aqui da esquerda e procurar por Live Server. Vai ter um botãozinho, se você não tiver essa extensão, vai estar como install. Vocês podem fazer a instalação desse Live Server. O que vai acontecer é que no momento que você faz essa instalação desse plugin, se você clicar com o botão direito aqui, intro.html, e Open with Live Server, ele vai abrir já com o Live Server. Qual que é a diferença, tá? Vou deixar aqui inspecionar. Qualquer alteração que eu faço aqui, guia, teste. Qualquer alteração que eu faço aqui, simplesmente salvando meu documento, ele já faz a alteração no navegador. Não preciso ficar dando um refresh na página. Então eu já tenho, eu consigo trabalhar aqui, eu tenho uma única div, trabalhando através do JavaScript, renderizar um elemento lá dentro. Agora nós vamos para o nosso segundo exemplo, que é fazer esse mesmo exemplo, esse mesmo resultado, agora utilizando o React. Eu vou copiar esse código, vou expandir isso daqui novamente, vou criar um novo arquivo, 02 react element.html. Eu vou colar isso daqui, vou recuar minha barra aqui. Eu vou colar esse mesmo exemplo, vou salvar, deixa eu abrir agora no meu navegador com Live Server esse mesmo exemplo. Eu copiei esse código e colei. Agora nós vamos utilizar isso aqui criando o elemento, renderizando esse elemento, utilizando o próprio React. Para utilizar o React, nós vamos fazer a importação através do CDN. Eu preciso de utilizar elementos com React. Eu posso vir aqui em documentos, na documentação, e CDN links. Eu posso copiar essas duas importações aqui e colocar já, eu estou usando o unpkg do React. Então eu copio esses dois aqui. Agora eu vou colocar lado a lado novamente. E faço a importação deles aqui. Então agora eu posso utilizar o meu objeto React e meu objeto React DOM, porque eu adicionei essas duas bibliotecas do React. Eu vou copiar esse código e vou comentar todo o código de cima, só para a gente ter um comparativo. Eu vou manter o root element, que eu quero conseguir localizar esse elemento aqui, onde eu quero renderizar todo o meu conteúdo. E ao invés de criar utilizando o document.createElement, eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou utilizar o próprio React, que é da biblioteca que nós importamos aqui em cima. Então eu venho aqui, react.createElement. O primeiro parâmetro é o tipo do elemento que eu quero criar e o segundo é um objeto onde eu posso passar diversas propriedades. Uma delas é o children. E eu posso colocar o conteúdo. O meu conteúdo vai ser uma string. Passei isso daqui, posso apagar essa parte aqui, não vou usar mais isso. E ao invés de eu colocar root.appendChild e passar o elemento, eu vou utilizar o React DOM, que é desse segundo pacote que nós importamos. Ele tem uma função chamada render, que onde a gente pode passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o elemento que eu quero renderizar e o segundo é onde eu vou renderizar. O primeiro é o element, que é esse objeto aqui de cima, e o segundo é onde é o root element, que eu quero colocar esse elemento dentro desse root aqui em cima. Se eu salvar, eu vou ter o mesmo efeito da minha demo anterior, que é utilizando esse código aqui de cima. Então eu faço o mesmo efeito utilizando agora o React, as funções do meu React. Agora nós vamos para o terceiro exemplo nosso, que é renderizar esse mesmo exemplo com o React, porém de outra forma, de uma forma mais simplificada. Eu vou copiar todo esse código aqui novamente. Vou criar um novo arquivo, 03 JSX-Babel.
react.html. Vou colar esse exemplo, deixa eu recuar aqui esse menuzinho. Vou apagar isso daqui que eu não preciso mais. E agora eu vou copiar novamente esse código e comentar ele. A outra forma que eu vou fazer é esse elemento, é utilizar o próprio HTML dentro desse nosso JavaScript. Se eu colocar isso daqui, a gente sabe que é um H1. Se eu substituir, vou copiar isso daqui. Se eu substituir isso tudo por um H1/H1 e colocar esse conteúdo aqui dentro, teria que ter o mesmo resultado. H1 aqui em cima e aqui também eu vou estar renderizando um H1. Porém, o meu JavaScript ele não consegue entender elementos HTML dentro do meu JavaScript. Se eu salvar isso daqui, abrir esse arquivo dentro do meu navegador, Open Live Server, ele não renderizou. Se a gente vier em inspecionar em console, syntax error unexpected token, ele não consegue entender esse caractere dentro de um arquivo JavaScript. Para isso, o React ele utiliza uma linguagem JSX e para a gente utilizar essa forma de implementação do React, a gente precisa utilizar o Babel. Deixa eu expandir o meu navegador novamente. O Babel ele funciona da seguinte forma. Babel J. É o babeljs.io, o site da documentação oficial. Ele vai fazer o quê? Ele vai transpilar, ele vai fazer o transpiling, ele vai pegar o código que tem HTML, JavaScript, CSS e vai fazer uma conversão para um código que o meu navegador entende. Então eu tenho esse elemento aqui, ele me dá esse resultado aqui. Se eu colocar, tem aqui tryout, aqui em cima no menuzinho. Se eu pegar meu código novamente, deixa eu minimizar. Se eu pegar esse código aqui, então vamos pegar, Ctrl C, e eu colo esse código aqui. Esse é um código que o meu navegador não consegue entender. Porém, se eu utilizar esse pacote, que é o Babel, ele vai fazer um transpile para esse código aqui, que é o react.createElement, da mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente, que é essa forma daqui. E para usar o Babel, eu preciso fazer a importação desse pacote também. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou colocar também, eu vou utilizar o Unpackage também do Babel para a gente utilizar esse código. Eu já vou colocar ele aqui, vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo e eu vou colocar esse código também no GitHub. Vocês podem baixar esse código e copiar tudo que for necessário. Vamos colocar aqui lado a lado novamente, assim aqui. Vamos abrir o nosso arquivo com o Live Server. Eu salvei, já estou utilizando esse pacote do Babel. Eu salvei e eu continuo tendo o mesmo erro. Se eu vier aqui em console, continuo tendo o mesmo erro, que ele não está entendendo esse caractere. Deixa eu recuar o meu menu. Para eu conseguir utilizar o Babel dentro do meu script, eu tenho que alterar de text/javascript para Babel. Se eu salvar aqui agora, eu consigo renderizar. Ele me dá uma mensagem aqui que eu estou utilizando o próprio Babel aqui já em tempo de execução, que não é o ideal. Como a gente está fazendo apenas demonstração aqui em ambiente de desenvolvimento, isso aqui a gente pode ignorar. Então eu tenho esse mesmo resultado. Porém agora, ao invés de eu utilizar o React Create Element, que é uma linguagem muito mais complexa de JavaScript, eu posso trabalhar assim e é isso que a gente vai implementar futuramente. E é onde entra, acredito que a grande popularidade que o React vem trazendo, essa facilidade que tem em criar componentes, a parte de virtualização do DOM, tudo isso que traz de benefício para uma aplicação e a gente vai passar passo a passo. Agora nós vamos para o nosso quarto exemplo. Nosso quarto exemplo vai ser trabalhar com componentes. A gente vai ter que transformar alguns pedaços do nosso código em componentes. Eu vou copiar esse código aqui do 3, vou abrir o menuzinho, novo arquivo 04 components.html. Vou colar, vou recuar meu menuzinho. Isso aqui eu já não preciso mais.
Nós vamos trabalhar aqui nesse código. Antes da gente implementar esse componente nosso, vamos dar uma olhada na documentação para a gente seguir e usar ela como base também, porque eu utilizei essa documentação oficial como base. Ela já tem tudo que você precisa. Às vezes, uma pessoa pode tentar aprender através da documentação, pode se sentir um pouco confuso. E é isso que eu estou tentando simplificar aqui para vocês. Vamos voltar aqui no site oficial. No menu aqui na direita tem principais conceitos. Tá? Aqui tem componentes e props. Como eu havia explicado no início do vídeo, o React ele é baseado em componentes, em você reutilizar componentes. E tem dois tipos de componentes, tá? São componentes de função e de classe, chamados Functional Components e Class Components. Nos nossos exemplos, a gente vai sempre utilizar Functional Components. O Functional Components é uma forma mais simples de escrever um componente. Eu consigo chegar no mesmo resultado, então aqui eu tenho dois códigos, um como função, o outro como classe. Ambos geram o mesmo resultado, porém, na função a gente tem uma forma mais simplificada de trabalhar, um código mais reduzido. E a Functional Components a gente consegue já utilizar os hooks do React, que a gente vai aprender também nesse vídeo, e consegue manipular todo o componente. Se eu copiar esse componente aqui, e eu vou colar ele aqui em cima de Element. Esse componente eu vou alterar o nome para componente 1, e aqui eu vou substituir o meu texto. Então aqui eu tenho um componente e eu posso renderizar ele no lugar desse H1. Eu tenho componente 1. Isso daqui vai gerar também o mesmo resultado. Vem aqui, Open Live Server. Gera o mesmo resultado. Então, se eu posso ter uma alteração aqui, ele continua mostrando o mesmo resultado. E nesse mesmo exemplo, eu posso retornar dois componentes. Então, eu posso copiar esse código aqui. Deixa eu recolher o meu menu. Altero aqui para 2. E aqui eu posso colocar o meu nome, por exemplo. E aqui embaixo, eu não consigo colocar dois elementos aqui. Eu preciso utilizar uma função, um componente chamado React Fragment. E aqui eu coloco os dois componentes, componente 1 e componente 2. Aí sim eu consigo renderizar os dois componentes. Vamos para o nosso quinto exemplo. Então, o nosso quinto exemplo vai ser Reusable Component. Eu vou reutilizar um componente que eu já criei. Ao invés de eu ter dois componentes dessa forma, eu posso utilizar o mesmo componente e cada componente desse renderizado uma informação diferente. Então eu posso receber através do componente 1, eu vou apagar esse componente 2, não vou usar ele mais. Através desse próprio componente 1, eu recebo as props, né? Então eu posso passar aqui como props. E automaticamente, quando eu passo o elemento child, que é o elemento interno desse outro componente, ele chega aqui como propriedade para mim. Children. Eu posso simplesmente passar esse componente entre chaves aqui para dentro do meu H1. E aqui eu altero o meu elemento para a seguinte forma. React JS guia para iniciantes completo 2020. E esse aqui eu altero para Lucas Nime. Se eu salvar aqui agora, eu consigo ter o mesmo resultado do meu exemplo 5, do meu exemplo 4. Deixa eu dar um live server aqui nele. Então ele está o mesmo resultado do meu exemplo 4. A diferença é que eu consigo trabalhar, reaproveitar um componente. E é isso que a gente utiliza em aplicações reais. A gente cria vários componentes. Tem um componente de botão, um componente de tabela, e eu posso reutilizar esses componentes em outros lugares da minha aplicação. Uma outra coisa que eu consigo passar aqui também é uma propriedade. Eu posso criar uma propriedade text
e automaticamente passar isso aqui como propriedade. Tá? Copio isso daqui, passo como text. Passo isso aqui como text. Para de funcionar porque eu estou esperando tilde. Se eu alterar isso aqui para text, e aqui embaixo para text, volta a aparecer. Aqui eu estou desconstruindo, né? Fazendo uma eu estou desconstruindo a props. Eu poderia passar como props na minha function e aqui props.text. Uma outra forma também, isso aqui já é mais voltado à codificação JavaScript, é a gente transformar isso aqui numa error function, que seria const components recebe props, transforma isso aqui numa error function. Posso tirar essa chave aqui também. Deixa eu apagar isso aqui, comentar. E eu tenho o mesmo resultado também. Então a gente consegue, o interessante do React é você ter componentes, reaproveitar esses componentes e conseguir passar propriedades de um componente para o outro. O nosso sexto exemplo vai ser a parte que nós vamos trabalhar o re-render. O re-render é a parte onde a gente vai entender como que o Virtual DOM do React trabalha. Por que que ele altera só pontos específicos do meu HTML. Então se eu inspecionar o meu código, eu consegui trabalhar, deixa eu vir aqui em body div, então eu tenho esses elementos aqui, vocês podem ver que o meu HTML só tem um elemento, o próprio JavaScript construiu isso daqui. Então quando eu alterar essas propriedades aqui, o próprio Virtual DOM vai entender que eu estou alterando somente um componente, ele não vai reconstruir tudo, então ele sabe trabalhar de forma inteligente. Então criando esse sexto exemplo nosso, que é o re-render.html, eu vou colar o código do anterior e vou apagar aqui também, deixa eu aumentar meu espaço, e vou apagar isso daqui. Como que nós vamos trabalhar essa parte do re-render? Na documentação aqui do React, deixa eu já abrir esse live server aqui. Ok, está em branco. Na documentação do React, se a gente vir em renderizando elementos, tem uma forma que a gente entende que é o React, ele altera somente o que interessa ali dentro da minha árvore do DOM. Tem um exemplo, que é esse próprio aqui, que eu posso copiar. Dou um Ctrl C, deixa eu colar ele aqui. Vou comentar essas duas linhas aqui em cima. O que está acontecendo aqui? Só para explicar. Eu tenho uma função, que é um componente, que a gente trata como componente. Esse componente, ele tem um elemento e ele está renderizando. Se eu pegar esse mesmo exemplo, vou copiar esse exemplo. Vou colocar ele aqui em cima. Vou comentar aqui embaixo. Deixa eu voltar isso daqui. Se eu pegar esse mesmo exemplo, então eu vou pegar aqui como um componente. Esse componente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return, eu vou retornar um HTML e vou tirar esse React DOM. Vou apagar isso daqui também. Eu criei um componente que ele está pegando a hora atual e está renderizando em um H2. Então, hello world e o horário que nós estamos. Aqui está em branco, eu tenho que pegar essa function e passar aqui para baixo. Vou transformar isso aqui num T maiúsculo, e componentes a gente trabalha assim. E vou ajustar aqui também que está return, return. Então eu salvo. Ele vai colocar hello world e o horário. Agora é 1h33h35. Porém, eu quero que esse horário ele fique incrementando. Ele vai colocando o horário para mim real. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que colocar o render dentro do meu componente e chamar a função setInterval, que de 1 em 1 segundo eu vou estar chamando essa função. Então, em 1 em 1 segundo, ele vai estar construindo esse componente. Eu comento tudo isso daqui, vou descomentar, que esse é o código do próprio site do React. Vou salvar isso daqui. Ele agora está incrementando os segundos aqui no meu relógio. Então, meu relógiozinho já está funcionando porque eu estou dando setInterval, chamando essa função que constrói. Essa função, ela dá um render no meu componente. Então, se eu inspecionar o meu código aqui agora, dentro do meu body, div,
vocês podem ver que somente o horário está sendo alterado. Meu componente ele não está sendo reconstruído, conforme se eu não utilizasse todas essas funcionalidades do React DOM, que é o Virtual DOM, o meu componente ele estaria reconstruindo. Então, meu H2 estaria reconstruindo a todo momento. Nós vamos fazer esse mesmo exemplo sem estar utilizando um React para a gente entender a diferença do DOM e do Virtual DOM que o React utiliza. Eu vou copiar essa mesma função aqui para baixo, vou comentar essa aqui de cima. Esse código aqui a gente não vai utilizar mais, eu posso apagar. E aqui, no lugar de utilizar o React DOM e o render, nós vamos fazer daquela forma do início do nosso vídeo. Então eu preciso criar aqui const root element, conforme lá no início do nosso vídeo, no exemplo 1, né, que é esse root element. Vamos copiar ele aqui. Eu venho aqui nesse root element. Aqui no lugar do render, eu vou colocar root element. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar inner HTML, que eu vou colocar um código HTML dentro do meu root e chamado element. E eu vou alterar isso também para ser um código HTML. Como eu tenho mais de uma linha, eu vou usar o crase. Aqui. Então o crase aqui. Então eu tenho um root element que ele vai pegar a minha div. Eu estou criando um HTML e jogando ele dentro do meu root. Aqui eu tenho que fazer diferente. Eu venho aqui const current time recebe. Deixa eu colocar isso tudo para current time, ponto e vírgula. Aqui eu posso usar agora um $. Coloco aqui entre chaves current time. Deixa eu tirar essa chave aqui que eu não vou precisar mais. Então eu continuo tendo o meu relógiozinho sendo alterado de 1 em 1 segundo. A diferença, como vocês podem ver, no exemplo anterior, somente o H2 estava sendo renderizado, re-renderizado, recriado, né? Redesenhado. Agora, utilizando o JavaScript puro, olha o que acontece. Todo o meu elemento, toda a minha árvore está sendo reconstruída. Então, a todo momento, ele desmonta o HTML e monta o HTML de novo. Essa é a vantagem de estar utilizando o React, que ele consegue gerenciar o meu DOM através de um Virtual DOM. Então, a diferença é que somente o valor que está dentro do H2 está sendo alterado. No caso do DOM, se tratando de React, o React ele trabalha com o que a gente conhece como Virtual DOM. O que acontece nesse Virtual DOM? Se a gente pegar o exemplo do relógio, que é o que a gente implementou, que é o que tem o H1, Hello World, e H2, o horário, que a gente vai dando certo intervalo de 1 em 1 segundo para o relógio ficar atualizando de 1 em 1 segundo, o que acontece, tá? A gente tem o relógio sendo afetado no componente H2, que é esse H2 que a gente tem aqui, e ele está sendo atualizado de 1 em 1 segundo. No Virtual DOM do React, somente esse elemento, que é o H2, está sendo alterado. Somente o H2 que ele está sendo re-renderizado, redesenhado. Quando a gente implementa utilizando o JavaScript puro, né, onde a gente vai dar o root, o inner HTML, jogando o elemento todo de novo e renderizando o nosso componente, ele é afetado todo o nó que segue aquela estrutura, tanto o H2 quanto a div. Então o React ele consegue controlar mais essa estrutura do gerenciamento do DOM. Então agora nós vamos para o nosso sétimo exemplo. O nosso sétimo exemplo é onde a gente vai trabalhar com o estado do componente, né? Manipular o estado do componente. Eu vou utilizar o componente 5 como base, então vou copiar esse código e criar um novo arquivo. Então nós vamos gerenciar o estado de um componente. Deixa eu dar um live server nele. Ok. Eu tenho esse componente, eu quero trabalhar o estado dele. Eu vou apagar, na verdade, eu vou criar um novo componente,
criar até como function mesmo. E esse componente eu vou estar retornando ele aqui, posso até substituir para app, para ficar mais tranquilo, para app. Como é um componente, eu tenho que colocar ele dentro de um elemento. E aqui dentro eu vou substituir isso daqui por uma div. Div barra div. Vou colocar um H1 aqui. Aqui embaixo eu vou colocar um button. Esse button que vai fazer o gerenciamento do estado do nosso componente vai ser exibir nome do canal barra button. E aqui embaixo vai ser um H3 que vai ser o nome do canal. Tá? Aqui eu vou colocar como state.channelName. Eu preciso criar esse state aqui em cima, então const state recebe um objeto que tem o channelName, que recebe como default vazio. Então eu salvo isso, eu tenho exibir, se eu clicar aqui nada acontece. Vou até deixar aqui como para inspecionar. Se eu clicar nada acontece. O que eu posso fazer aqui agora é trabalhar os eventos. Então, os elementos HTML, eles têm os eventos. Por exemplo, o onClick. Então, o onClick, quando eu clicar no botão, ele vai disparar um evento, handleClick. Esse evento, eu posso implementar ele aqui em cima. Então, eu tenho uma function, handleClick, que vai fazer alguma coisa. Então, eu posso dar uma console.log click. Se eu clicar aqui, ele vai dar um console como clique, que é essa mensagem que eu coloquei. Agora eu preciso manipular esse valor, eu preciso alterar esse state no momento que eu faço o clique. Então eu posso usar o object.assign. Esse objeto, ele tem qual que vai ser o target, vai ser o state, e eu vou alterar o que? Vou passar o channel name com o Lucas Nime. Se eu salvar isso aqui agora e clicar, nada acontece. Por quê? Eu preciso de renderizar o meu componente. Então é renderizar meu componente novamente. Como eu estou renderizando ele somente aqui, quando eu clico no botão, eu teria que chamar essa função novamente. Então eu teria que criar aqui um function, renderApp, e passar isso aqui para cima. Tá? Aqui embaixo eu chamo ela para, quando eu carregar esse documento, ele já criar o meu componente. Então continua criando. E agora eu preciso pegar isso daqui e passar aqui para dentro um renderApp, que aí quando eu clicar ele vai re-renderizar. Poderia melhorar esse código criando um function setState, recebendo um new state e passar toda essa função aqui para baixo. Tá? Então aqui eu passo agora, essa função é de alterar o meu estado. Então ao invés de eu passar o channel name, eu passo o new state. E aqui eu chamo o setState passando um novo estado que eu quero. Então meu estado ele inicia com vazio, o channel name, eu quero passar para um novo valor. Eu posso desmanchar isso. Eu tenho aqui um setState. Então aqui eu consigo manipular o meu componente. Então isso é uma forma da gente conseguir manipular os nossos componentes. O oitavo exemplo vai ser uma forma da gente utilizar um conceito chamado hook do próprio React. Nós vamos utilizar em específico o useState. E esse hook ele vai fazer todo esse trabalho que a gente acabou de fazer de uma forma muito mais simplificada. Eu vou copiar esse código e vou criar o exemplo 8. Vou colocar aqui como hook useState.html. Vou colar esse código e vou dar um live server nele também. Tá? Qual que vai ser a diferença? Nós vamos fazer esse mesmo exemplo, porém com o hook. Eu não vou precisar mais do state fora do meu componente, fora da minha function. Esse setState eu também não vou precisar.
e não vou precisar do render app. Então eu posso apagar isso tudo aqui. Eu vou renderizar apenas uma vez e o meu próprio hook vai ficar encarregado de fazer isso tudo. Eu tenho um handle click aqui agora e eu tenho o meu state. Meu state recebe um channel name. O que eu vou fazer? Eu vou desmanchar isso, que eu não tenho mais meu state. Aqui em cima eu vou criar uma const, passando um array para ela com duas posições. A primeira é o channel name, que é o nome da minha propriedade, e o segundo é a função que vai alterar minha propriedade, que é o setChannelName. Eu vou utilizar o hook do React, então eu estou utilizando esse aqui do React, da importação que eu fiz aqui em cima, e use state. Eu, como parêntese, eu posso passar um valor. Eu quero passar um valor vazio. Tá? Então eu estou passando um valor vazio. Esse channel name eu estou usando aqui embaixo. E no meu handle click, ao invés de chamar o setState, eu vou chamar essa função, setChannelName. Como não é um objeto mais, é somente uma propriedade simples, eu vou tirar isso daqui e vou salvar. Se eu clicar aqui agora, eu tenho o mesmo resultado do exemplo anterior. Porém, meu código ficou muito mais reduzido e a gente está começando a utilizar os hooks do React. Vamos na documentação aqui oficial. No menu aqui da direita tem hooks. A gente utilizou aqui ó, o useStateHook. O useState ele faz exatamente o que nós acabamos de fazer aqui. O useState eu passo como parâmetro o valor inicial. Então eu posso inicializar ele com alguma coisa. E eu tenho o segundo valor do meu array, é a função que altera. Então tem um exemplo aqui que eu poderia copiar, mas seguindo a mesma lógica aqui que a gente vem fazendo, essa é a melhor forma da gente manipular o estado do nosso componente. Então, dentro da nossa aplicação em um projeto real, a gente vai trabalhar sempre dessa forma, utilizando os hooks e como um componente, como uma function. E aqui, como eu disse, é o valor default, então eu posso colocar aqui default, ele automaticamente já seta isso nessa variável, e se eu clicar, eu altero para o Lucas Nime, que é o nome do canal. Um outro exemplo que a gente vai fazer, eu vou copiar esse código do 8, é a gente entender qual que é o ciclo de vida de um componente. A gente viu que no React nós podemos criar diversos componentes, reaproveitar esses componentes em outros componentes, um dentro do outro talvez, e a gente precisa entender em que momento que cada função é chamada, em que momento o meu HTML é construído, que ele é destruído, quando eu altero um valor de um state, né, de um estado de uma variável, o que ele acontece com o componente, onde que é alterado. Nós vamos entender isso aqui agora. Eu vou copiar esse código, vamos criar o nosso evento 9, new file, vou pôr aqui live.html. Eu vou colar, já vou dar um live server nele. E agora a gente vai entender um pouco mais isso daqui. Deixa eu aumentar meu espaço. Aqui dentro, eu vou transformar numa error function só para eu dar um console.log. Então eu vou dar um return vazio ou default. Vai continuar funcionando da mesma forma, porém antes do return eu vou dar um console.log useState. Vou dar um console.log também no momento que o meu componente é chamado. Então vou colocar aqui ó, início render app. Vou dar um console também, vou dar um console no momento que o meu componente é renderizado. Então aqui é final render app. Vou transformar isso daqui numa const element. Eu vim aqui return element. Então eu posso salvar isso daqui. Deixa eu inspecionar. Então, inspecionando, qual que foi o caminho que ele percorreu primeiro? Primeiro, ele caiu no início render app. Então, ele veio aqui. Depois, ele passou no useState. Depois, ele renderizou o meu componente. Só que tem algumas situações no nosso componente que eu preciso fazer uma chamada a um endpoint, a um back-end, que seria no momento que minha tela, meu componente foi renderizado, eu quero buscar algumas informações do banco de dados, eu quero buscar alguma informação de algum lugar. Eu tenho alguns comportamentos dentro da minha aplicação que eu posso trabalhar utilizando o hook useEffect.
E o use effect é para tratar efeitos que acontecem dentro do meu componente. Vamos colocar aqui três situações do use effect. Então eu coloco react.useEffect. Esse use effect, obviamente, está dentro do meu pacote do React. Dentro do use effect eu passo uma arrow function. Fecho aqui. Dentro dessa arrow function eu vou colocar algum comportamento. Eu simplesmente, para esse exemplo, eu vou colocar o console.log. Então eu coloco aqui use effect, sem dependência. Eu vou copiar isso daqui e colocar para mais três situações. O use effect, vamos acessar aqui a documentação oficial do React, usando effect hook. Então a gente está utilizando alguns hooks aqui. O hook é justamente para a gente colocar um functional component. A gente falou sobre dois tipos de componentes, o functional component e o class component. Esses hooks, eles ajudam a gente a trabalhar com o estado, gerenciar o estado do nosso componente, sem que a gente tenha que escrever eles no formato de classe. Então aqui, ó, hooks são uma nova adição do React 16.8, isso é uma observação também, a versão do pacote do React. Eles permitem que você use o state e outros recursos do React sem escrever uma classe, que é o que a gente está fazendo, utilizando como function. Então o use effect, ele é similar ao componente didMount, componente didUpdate. Então é o momento que o meu componente está sendo construído, essas funções são disparadas. E a partir do momento que eu altero algum estado, eu posso colocar comportamentos aqui. Então aqui eu não passei nenhuma dependência. Aqui eu vou passar uma dependência vazia e aqui eu vou passar uma dependência preenchida. Então aqui é com dependência e aqui é sem dependência e aqui é vazio. Com dependência, só que vazio. Então tem três situações aqui. Aqui eu passo o channel name. Eu tenho três situações. Vamos salvar isso daqui. Vamos voltar lá no nosso exemplo. Então, o que aconteceu aqui no meu console? Ele passou no início o render app, então ele caiu aqui. Foi para o use state. Do use state, ele pulou lá para o final render app. Veio aqui para baixo. Então, isso aqui, ele foi construído antes dos use effect. Depois ele caiu no sem dependência. Depois ele veio para o com dependência vazio e para o com dependência. O que acontece aqui agora? Eu vou clicar no botão aqui, ó, exibir nome do canal. Eu vou limpar aqui. A gente vai ver o que vai ser chamado. Ele não chamou a da dependência vazio. Então você pode ver que não tem esse console.log. Isso a gente consegue trabalhar diversas situações. Então se eu quero um comportamento para o meu evento click, que ele não tenha que renderizar meu componente todo novamente, entrar em todas essas regras que eu tenho aqui dentro, eu consigo trabalhar dessa forma. Então, quando eu passo aqui vazio, sem dependência nenhuma, toda vez que o meu componente é renderizado, ele cai aqui. Então, para eu conseguir ter esses comportamentos, um pouco trabalhar a performance do meu componente, da minha aplicação, eu tenho que tomar muito cuidado com o ciclo de vida do meu componente. Saber em que momento que ele é construído, que momento que ele é alterado, em quais pontos que eu preciso passar dependências. Então, quando eu cliquei no channel name, ele entendeu esse efeito, ele vai ser disparado todo momento que esse channel name for alterado. Então, ele fica analisando essa propriedade, channel name. Se ele foi alterado, ele dispara todo o código que está aqui dentro. Então eu poderia, nesse caso, tirar esse código aqui. Então aqui ele chama tudo. Se eu clicar no exibir nome do canal, ele chama só 3 console.log, porque ele não passa em todo o código que eu tenho dentro do meu componente. Os demais hooks que o React tem, eu não vou passar em todos os hooks, porque eu acho que não faz sentido, ficaria um vídeo de horas e horas. O importante que eu estou fazendo aqui com vocês é caminhar junto com a documentação e explicando isso na prática. O vídeo vai estar dividido em vários capítulos, onde vocês podem voltar quando não entender, ou uma informação que eu passei muito rápido, vocês podem voltar
Então isso é uma forma de você aprender os princípios básicos do React, que daí, quando você acessar essa documentação, vai ficar muito mais fácil para o entendimento. Então agora nós vamos para a segunda grande parte do nosso vídeo. Nós fizemos 9 exemplos aqui com várias funcionalidades do React. É claro que existem outras funcionalidades importantes também, mas eu julgo que essas são uma das principais funcionalidades para você começar a entender o React. Essa segunda parte nós vamos falar sobre o Webpack. Ela é extremamente importante também para a gente entender os arquivos que a gente desenvolve e como que ele é gerado para o ambiente de produção. É o que aparece para o cliente final. Eu vou abrir o terminal. Com o terminal aqui aberto, a gente só tem a pasta intro dentro do diretório desse vídeo, que é o que a gente está utilizando. Nós vamos criar agora uma pasta chamada Webpack React JS. Todo esse código que a gente está desenvolvendo aqui vai ficar disponível no GitHub, e todas essas divisões de exemplos que nós estamos fazendo também, eu vou dividir em capítulo, então você vai conseguir acompanhar nessa barra de progresso. Então, se ficou alguma dúvida, eu sugiro voltar, acompanhar certinho no momento certo daquele capítulo que você está com dúvida, refazer, fazer as anotações e continuar. Só avançar para o próximo capítulo, né, para o próximo tema, se você conseguir entender 100% do que foi falado. Eu vou pegar essa pasta que nós acabamos de criar e vou arrastar ela aqui para o VS Code para abrir essa pasta aqui dentro. Nós vamos acessar o terminal, que é Ctrl Shift aspas, ou Ctrl aspas se for Mac, e nós vamos executar alguns comandos aqui. Só para conferir, o Node que a gente está utilizando é na versão 13.7 e o NPM está na versão 6.13. O NPM ele já vem junto da instalação do Node, que ele é um gerenciamento de pacotes do Node. E a gente vai utilizar muito esse pacote do NPM para buscar todas as bibliotecas necessárias para o nosso exemplo. O primeiro comando que eu vou executar aqui vai ser o npm init-y. Esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivozinho para a gente chamado package.json. Esse arquivo ele vai conter algumas informações do nosso projeto, quais os pacotes nós estamos utilizando, qual é a versão, qual o nome do nosso projeto, os scripts que eu posso utilizar usando o npm ou o yarn para executar algum comando, realizar alguma operação na nossa aplicação. Então ele não fez nada demais além do que criar esse arquivo chamado package.json. O segundo passo, se a gente pegar no exemplo anterior, nós utilizamos o React DOM através do CDN, que é o Unpackage, o UNPKG que a gente utilizou. Então, todos os arquivos que a gente precisa, todas as funções, objetos, eles ficam na web, fica dentro de um arquivo na web. Porém, nesse exemplo nosso, nós vamos pegar através de npm todos os arquivos que a gente precisa, todo o pacote do React. Para fazer isso, nós vamos rodar o comando npm i de install react e react DOM. Então, ao invés da gente utilizar via CDN, a gente vai utilizar via pacote. Então, no nosso package.json, ele criou um grupo chamado dependencies, que tem o React e React DOM. Então, tudo que a gente for instalando, ele vai fazer esse controle aqui. Ele cria também uma pasta chamada Node Modules. Essa pasta ela é criada automaticamente, então você não precisa de preocupar em controlar essa pasta. Então, toda vez que a gente utiliza o npm, ele instala todas as dependências aqui. Então eu tenho o React agora no meu ambiente local. Eu posso trabalhar sem ser via CDN. O próximo passo que a gente vai fazer é fazer a instalação também do Webpack. E a instalação que a gente vai fazer aqui do Webpack, npm i -d, que eu vou instalar somente para dependência de desenvolvimento, quando minha aplicação estiver rodando em produção, esse pacote não precisa de estar lá. Então é -d, Webpack, e nós vamos utilizar o Webpack CLI também, que é para utilizar o Webpack através de linha de comando. Então nós já instalamos 4 pacotes aqui na nossa aplicação, 2 como dependências de produção e 2 como dependências de desenvolvimento. E aí, a partir daí, a gente vai começar a construir a nossa aplicação o mais próximo de uma aplicação real. Nós vamos entrar somente ali até a parte principal para a gente entender como que funciona isso e ver como que funciona também, como que ficam os nossos arquivos
que vão ser utilizados no ambiente de produção, né? É o nosso arquivo compilado. Vamos acessar aqui no navegador webpack.js.org. O Webpack que nós acabamos de instalar, qual que vai ser a função dele? Ele vai fazer esse bundle dos scripts, do JavaScript, de imagens. O bundle ele é um agrupador ou empacotador de vários arquivos. Nessa imagem explica muito bem, eu tenho vários arquivos JS, eu posso ter arquivo JSX, que ele vai transformar tudo numa linguagem que o navegador entende, que é um JavaScript puro. E ele faz isso também com CSS, então você pode desenvolver aqui em Sass, em várias estruturas para desenvolver o seu arquivo de estilo, e ele também gera um arquivo final de CSS. E ele que vai ser o responsável por fazer isso tudo para a gente. Ele não precisa de configuração, tá? Para rodar, para fazer o script final do nosso ambiente de produção, e eu simplesmente posso gerar isso através de linha de comando. Uma das formas que a gente pode fazer é adicionar um script aqui chamado build, e aqui dentro eu falo que eu vou utilizar o Webpack. Então se eu faço isso e rodo npm run build, ele vai estar executando esse comando aqui, e esse comando simplesmente está pegando o Webpack, que eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Ele vai falar que deu erro, né? Ele me deu uma mensagem de erro que não posso encontrar essa pasta src, porque por default, como eu havia mostrado para vocês, ele não precisa de configurações para gerar os arquivos finais. Porém, ele tem uma estrutura default que a gente tem que seguir, que é, eu preciso de um arquivo src e um arquivo chamado index.js lá dentro. Então, se eu criar uma pasta chamada src e um arquivo index.js, a minha mensagem acaba mudando. Então eu consegui gerar um arquivo aqui, só que ele gera um JavaScript vazio, porque eu não tenho nada, implementado. Então eu posso apagar essa pasta dist aqui também. E nesse arquivo index.js é onde a gente vai criar a nossa estrutura. Nos exemplos anteriores, nós criamos somente um HTML e o JavaScript lá dentro. Para esse exemplo, nós vamos criar um index.html e um index.js aqui dentro. Tá? Uma outra forma, eu poderia ter um nome dessa pasta aqui como app ou outro nome que seja. Para eu conseguir utilizar o próprio Webpack alterando essas configurações, eu tenho que criar um arquivo chamado webpack.config.js, assim como está falando aqui na documentação, se eu quiser customizar. Então, eu copio esse código e colo ele aqui. Então, se minha pasta chamasse app, então vamos renomear aqui, eu consigo trabalhar dessa forma. Eu tenho que customizar através do meu arquivo webpack.config.js. Se eu salvar agora e executar o mesmo comando npm run build, ele continua funcionando da mesma forma, ele continua gerando o meu arquivo final dentro aqui da dist. Ele está gerando o bundle.js, então ele está sempre gerando um arquivo JS. A gente vai falar um pouco ainda sobre o arquivo HTML, eu vou deixar um HTML5 aqui, uma estrutura básica. Vou colocar também uma div com id root. Vou deixar o meu HTML somente assim. Então, no meu index.js, eu vou utilizar da mesma forma que eu estava utilizando nos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores, como que a gente fazia, tá? Então, vamos criar um componente aqui chamado const app, recebe nenhum parâmetro, e ele retorna um h1, que a gente estava colocando, react.js, guia para iniciantes, completo 2020. Era basicamente isso que a gente estava fazendo, e a gente estava utilizando o React DOM para renderizar esse componente. Então, eu estava renderizando um app. E onde que eu estava renderizando? Const root element recebe document.getElementById chamado root, né? Root, que é esse elemento aqui, div root. Porém, eu preciso fazer o import desses elementos aqui, né? Então eu posso fazer import react from react, import react DOM from react -DOM.
Eu posso fazer dessa forma, mas veja bem o que vai acontecer aqui se eu fizer dessa forma. Eu tenho esse arquivo de JavaScript e tenho um HTML. E eu vou simplesmente rodar o que eu já tenho configurado aqui. Vem aqui, npm run build. Ele vai dar um erro que ele não está conseguindo identificar esse elemento H1 dentro do JavaScript. É a mesma coisa que aconteceu nos nossos primeiros exemplos. Eu não consigo gerar um HTML dentro de um arquivo JavaScript, que é aquela sintaxe JSX. Para a gente resolver isso, ao invés de eu colocar dentro do HTML o text Babel, nós vamos fazer a configuração do Babel de outra forma. Como? Nós vamos fazer a instalação de 4 pacotes do Babel como dependências de desenvolvimento: Babel Core, Babel Loader, Babel Preset Env e Preset React. Vamos fazer a instalação desses 4. Pronto, eu fiz a instalação. Simplesmente a instalação desses pacotes não é o suficiente. Se eu rodar o npm run build, eu vou continuar com o mesmo erro. Eu preciso de fazer 2 configurações. Uma no meu Webpack para informar que eu estou utilizando o Babel, e a segunda é criando um arquivo chamado .babelrc. E aqui dentro eu vou colocar nas configurações que eu vou utilizar alguns presets. São os 2 presets que nós acabamos de instalar. É o Babel Preset Env e o Preset React. Então eu copiei esses 2 e colei aqui. Agora, a segunda configuração que a gente precisa fazer é dentro do nosso Webpack. Eu quero informar para o Webpack que, quando ele for empacotar o meu JavaScript, eu quero que ele utilize o Babel como transpine. Para fazer isso, eu posso vir aqui nessa barrinha de pesquisa e escrever Babel Loader. Então, eu tenho o Babel Loader, que eu posso adicionar ele como módulo, com módulos, regras de módulos aqui dentro. Então, eu copiei, coloquei aqui. Eu posso colocar aqui também como regra tanto o JS como o JSX, então todos os arquivos desse tipo eu vou utilizar isso daqui. Essas opções aqui eu não preciso porque eu já tenho o Babel RC. Eu posso salvar aqui agora. Agora eu tenho o npm run build, npm, deixa eu limpar isso aqui, npm run build. Agora, executando esse comando, ele dá tudo certo, ele cria o meu bundle.js, inclusive esse nome desse arquivo eu posso alterar também, que é no Webpack eu posso colocar aqui main.js, alguma coisa, vou manter como bundle. Esse nome bundle.js é todo esse arquivo JavaScript que eu tenho, só que de uma forma pura. Então eu já tenho o meu bundle.js renderizado. Isso aqui é o meu arquivo. Quando eu desenvolvo uma aplicação e quero publicar ela na nuvem, eu terminei minha aplicação, eu já quero rodar ela já em ambiente de produção, é essa pasta que a gente tem que publicar. Então eu estou utilizando o Webpack para gerar a minha aplicação. Só que vocês podem ver que a aplicação ela só tem um .js, eu tenho que ter o .html também. Como que eu faço para ter esse .html? Para conseguir renderizar esse HTML junto com o meu JavaScript, nós vamos utilizar um pacote chamado HTML Webpack Plugin. Eu vou instalar também com uma dependência de desenvolvimento. Pronto, eu instalei. Agora eu preciso de fazer algumas configurações também no meu Webpack Config. Uma delas é utilizar o HTML Plugin que eu acabei de instalar e eu vou adicionar ele aqui como no grupo de plugins. Como plugins. Eu vou substituir aqui por um array, que eu posso ter mais de um plugin, e vou colocar ele aqui. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu quero utilizar o HTML plugin e eu estou informando para ele qual é o meu arquivo HTML. É esse HTML aqui, dentro de app index.html. Eu coloquei aqui src, mas tem que ser app. Se eu rodar agora o comando npm run build, vocês podem ver que minha pasta dist ela tem um arquivo index.html. Esse arquivo, você pode navegar ele aqui um pouco mais para frente, ele tem um script que é o bundle.js, que é esse aqui, ó, bundle.js. É a mesma coisa se eu fosse implementar todo o meu JavaScript aqui dentro, igual nos primeiros exemplos que nós fizemos. Então eu tenho um HTML div e o meu bundle.js. O meu bundle sabe que eu tenho que pesquisar o root, o ID root dentro do HTML. Eu posso abrir agora o Open with Live Server
Ele está dando um erro aqui, deixa eu analisar. Tá, entendi. É porque faltou fazer uma configuração aqui. Eu coloquei o root element, faltou passar o segundo parâmetro. Então vamos executar novamente npm run build. Se eu atualizar aqui agora, eu vou ter um novo erro. Ele está informando para mim que não está sendo retornado nada, tá? É justamente por eu ter colocado aqui como chaves. Eu coloco aqui um return, ou poderia fazer por isso aqui, tá? Então eu vou salvar, eu vou rodar novamente o npm run build. E agora a gente pode ver que o nosso arquivo index.html está renderizando esse elemento. O meu elemento está dentro de body, div, root, h1. Assim como os exemplos anteriores, porém agora nós estamos utilizando através do Webpack. E aqui a gente poderia estar criando uma estrutura aqui de components. Dentro de componentes aqui eu poderia colocar um button, .js, então aqui import react from export default function button text, na verdade children, e aqui um return. Eu abro aqui em chaves, children, poderia ter esse componente, e aqui dentro do meu index.js, eu poderia renderizar um botão, na verdade o button, passando aqui, botão de teste, e eu faço import button from .components button. Eu rodo novamente aqui o npm run build e agora eu tenho o botão. Aí eu posso criar diversos componentes, tá? Uma outra forma que toda vez que a gente faz uma alteração eu tenho que rodar o npm run build. Isso não fica muito produtivo, principalmente quando a gente está no ambiente de desenvolvimento. Para a gente aumentar um pouco essa produtividade, né, facilitar o nosso desenvolvimento, nós vamos instalar um componente chamado Webpack Dev Server. Qual que vai ser a funcionalidade, a função desse componente, tá? Vamos esperar a instalação ser concluída. Eu posso utilizar esse pacote do Webpack Dev Server e criar aqui um novo script chamado start, e ao invés dele utilizar o Webpack, eu vou utilizar o Webpack Dev Server. Então meu start, eu poderia também criar o Webpack para desenvolvimento e utilizar ele aqui, mas nesse exemplo nós vamos utilizar o Webpack Dev Server. Então aqui eu tenho o start. Então ao invés de eu abrir ele aqui nessa porta, né, nesse IP, eu faço o seguinte, npm start. Minha aplicação vai ficar disponível na porta 8080. Então se eu clicar aqui na porta 8080, localhost 8080, eu tenho, da mesma forma que eu tenho o meu arquivo final gerado no dist. E a grande vantagem disso, que eu posso alterar aqui, button, dois pontos, e simplesmente eu salvar, essa alteração já é aplicada no meu navegador. Nós vamos para o nosso último exemplo aqui do nosso vídeo, que é utilizando um Starter Kit chamado Create React App. Então todo esse trabalho que a gente fez, tanto nesse exemplo quanto nos exemplos anteriores, agora nós vamos trabalhar de uma forma muito mais simplificada. Esse comando, vamos acessar aqui no nosso navegador, o site create reactapp.dev. Esse Starter Kit é um dos mais utilizados do React. Ele é uma forma da gente precisar configurar menos a aplicação e ficar mais focado na parte de codificação. Tem esse botão Get Started que explica como que a gente pode fazer a instalação. Tem duas formas de fazer essa instalação utilizando o Create React App. É inicializar uma aplicação React através do npx Create React App, ou eu posso instalar através do npm de forma global o Create React App. Então eu instalo de forma global na minha máquina, depois eu uso o comando Create React App para criar o meu projeto. Ou então simplesmente direto aqui através do npx, que é a forma que a gente vai fazer. Eu vou abrir o meu terminal. Eu tenho somente a pasta intro e o Webpack React.js,
foi os exemplos que a gente tem trabalhado aqui nesse vídeo. Eu vou executar esse comando aqui e no lugar de MyApp eu vou colocar React App, que eu quero dar um nome de React App para a nossa aplicação. Esse comando vai demorar um pouquinho, eu vou cortar e já vou voltar no final. Pronto, foi concluído. Esse comando pode demorar um pouco mais dependendo da configuração da sua máquina. Eu vou navegar aqui agora, vou dar um cd React App. Vou navegar nessa pasta que acabou de criar e ele cria diversos arquivos e diretórios, tá? Conforme esse Starter Kit que nós estamos utilizando. Eu vou abrir essa pasta que nós acabamos de criar no VS Code. Então, vou abrir o VS Code aqui e vou arrastar a pasta para dentro do VS Code. Então ele já tem essa estrutura, é uma estrutura parecida com o exemplo que nós criamos anteriormente, que tem um package JSON, que já tem algumas configurações. O build, ele não está utilizando o Webpack, é o React Script, e dentro do React Script que já deve ter o Webpack. Então é uma forma muito mais encapsulada. A gente consegue configurar, sobrescrever essas configurações, mas o ideal é a gente já deixar essas configurações para o próprio Starter Kit que já está fazendo essas configurações e a gente preocupar em desenvolver a nossa aplicação. E dentro aqui de SRC é onde a gente vai colocar todos os nossos componentes, todos os nossos arquivos de estilos, tudo o que a gente precisa para a nossa aplicação. Aqui dentro eu posso criar tanto uma pasta Pages, por questões de organização, a pasta Components, uma pasta Utils, e vai depender do nível de organização que você quer seguir. E uma outra parte interessante aqui dentro de AppJS, eu estou utilizando um CSS. Então eu coloco o class name. Se fosse um HTML normal, um HTML puro, eu colocaria class, mas aqui dentro eu coloco como class name. E dentro do app CSS, é um arquivo CSS normal, eu tenho text align center. Então eu posso colocar tanto dessa forma quanto utilizando a propriedade style, abro duas chaves, text align, dois pontos, aspas simples, center. Então, tanto dessa forma quanto da outra funciona. E aqui, para startar a nossa aplicação, no package JSON, já tem esse start. Eu vou abrir o console e vou executar o comando npm start. E eu já tenho essa estrutura aqui que o próprio template do Create React App traz para a gente. Então eu posso trabalhar aqui com diversos tipos de alteração e essa alteração, simplesmente salvando o arquivo, ela já atualiza no meu navegador, justamente porque tem diversas configurações que estão sendo feitas nesse React Script, que já facilita muito para a gente quando nós estamos pensando em construir uma aplicação real. E aqui dentro, onde nós vamos criar todos os arquivos. Eu não vou entrar em detalhes na criação desses arquivos, porque a ideia é trazer mesmo essa introdução. É chegar até o ponto onde você pode desenvolver a sua aplicação e distribuir essa aplicação. E a partir daqui, eu tenho um comando também, npm run build, que ele também vai gerar um arquivo final para produção, assim como nós fizemos no exemplo anterior. Ele gera essa pasta chamada build com todos os arquivos que eu preciso para publicar em um servidor cloud ou em outro tipo de servidor. Uma outra forma que nós temos para trabalhar aqui dentro dessa aplicação é criando um componente. Eu vou criar aqui dentro de components uma pasta chamada topbar. Dentro de topbar eu vou criar um index.js e um style.css. Dentro do app.js eu vou remover tudo que eu tenho aqui, não preciso mais desse app.css e vou importar, fazer um import desse novo componente que a gente vai criar aqui agora. Isso nós vamos colocar um pouco de implementação do que nós vimos nos exemplos anteriores. Eu faço aqui um import react from react e vou importar também esse CSS, import.style.css. Agora eu faço um export default function topbar. Eu estou criando um componente aqui bem simples, só para a gente entender como que funciona eu aproveitar os componentes dentro desse modelo aqui que nós estamos criando. Eu vou retornar uma div e essa div eu vou retornar ela com um estilo. Eu vou colocar aqui class name topbar. Eu vou copiar esse nome e implementar aqui dentro do meu style.css. Então eu coloco ponto, dois pontos,
Eu vou colocar aqui um background color red. Vou colocar também uma altura de 64 pixels e vou colocar uma largura de 100%. Só para a gente conseguir ver o que vai representar essa div. Eu volto aqui para meu app.js e vou fazer um import dessa top bar que eu acabei de criar. .components top bar. E vou implementar essa top bar aqui. Deixa eu colocar lado a lado que a gente vai conseguir acompanhar. Então, ao invés do exemplo que eu tinha aqui, eu consigo renderizar um componente. Isso a gente já viu em outros exemplos. E eu posso passar também como propriedade, eu posso colocar uma propriedade logo, meu app. E eu posso receber também essa propriedade aqui, como props. Coloco aqui uma chave, logo, e eu posso colocar a minha logo aqui, entre chaves. Então eu tenho aqui, ó, meu app dentro da minha div. Posso também trabalhar com o meu use state. Então nesse import aqui, eu coloco entre chaves e use state. Da mesma forma que nós criamos aquele exemplozinho de gerenciamento de estado, nós podemos fazer aqui também. Crio const, coloco um array, logo, set logo, recebe use state. E o state eu posso inicializar ele vazio ou simplesmente receber essa logo aqui. Eu vou até mudar aqui para current logo, set current logo. E aqui embaixo eu vou trocar para logo. Então eu vou continuar tendo o meu app. Agora eu vou acrescentar também aqui dentro da minha div um button. E vou colocar um evento para ele, um onClick, handle click, uma função chamada alterar logo. Coloco const alterar logo. E nessa função eu vou simplesmente chamar o setCurrentLogo para alterar a minha variável, o meu state, passando um novo logo. Novo logo. Então, a partir do momento que eu clicar aqui nesse alterar logo, esse meu app teria que ser alterado também, porque eu estou utilizando uma função que eu estou alterando o meu state. Então, eu clico aqui, alterar logo, vem para novo logo. E aqui entra uma infinidade de possibilidades que a gente pode trabalhar. Posso utilizar outros tipos de hook, use effect, use. Então, eu tenho todos esses hooks que eu posso utilizar. Posso adicionar também um outro componente aqui. Então, nesse mesmo nível, eu posso ter outros componentes e reutilizar aqui dentro também. E aí entra a possibilidade conforme a sua aplicação. Eu espero que esse vídeo, que foi bem cansativo, muito técnico, tenha ajudado vocês a entender essa biblioteca. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo.